Bem, gente, agora que você já assistiu o filme sobre grandezas físicas, escalares vetoriais, nesse vídeo nós vamos resolver algumas questões envolvendo grandezas vetoriais. Se você não assistiu ainda o vídeo, eu recomendo que vá lá no canal e assista. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo com a resolução de questões. Bem, gente, para a gente começar, eu escolhi aí uma questão bem tranquila que a gente vai conseguir extrair dela algumas informações interessantes e revisar alguns conceitos que a gente viu lá no vídeo anterior, tá? A questão é essa que está aí para vocês. Dados os vetores A, B e C, represente graficamente os seguintes vetores. Aí a questão pede para a gente representar graficamente a soma de A com B, né? A primeira linha aí, A mais B. Depois ela pede a soma de A com C, né? A mais C. E finalmente a questão está pedindo para somar todos três, A mais B mais C. Antes de iniciar a questão, eu quero fazer algumas observações que eu acho que são interessantes. Primeiro, olha só como ele representa o vetor. A letra A, a letra B e a letra C aparece uma setinha ali em cima. Então essa é a representação da grandeza vetorial, para diferenciar lá da grandeza escalar, que não tem nenhum símbolo específico. Então toda vez que você vê uma letrinha com a setinha em cima, você já sabe que se trata de uma grandeza vetorial. Outra coisa que eu quero fazer antes de iniciar a questão é o seguinte: vamos tentar caracterizar cada um desses vetores. Veja, ele deu três vetores aí no diagrama, o vetor A, o vetor B e o vetor C. Então eu vou buscar com vocês agora definir para cada um deles a direção, o sentido e o módulo. É o que a gente fez lá no vídeo anterior e a gente vai fazer agora na prática. Eu vou começar então analisando o vetor B. Observe, o vetor B, esse aqui, ele tem uma direção vertical e o sentido é para baixo. Então isso aí é tranquilo para a gente analisar. Outra coisa que a gente observa é que o vetor B ele se estende ao longo de dois quadradinhos. E na questão foi dito que cada quadradinho desse tem lado igual a uma unidade. Então esse lado aqui, ó, tem uma unidade. Esse lado aqui tem uma unidade. Daí eu posso determinar qual é o módulo do vetor B. Observe, se ele ocupa dois quadradinhos, eu posso dizer que o módulo de B é igual a duas unidades. Observe que eu represento o módulo colocando a letra do vetor entre duas barrinhas verticais, tá? Então, no caso do vetor B, está aí duas unidades. Caracterizando ele completamente, é um vetor vertical, sentido para baixo, e duas unidades de módulo. Vamos ver então o vetor C, como é que fica. O vetor C, ele também tem duas unidades. Observe, o detalhe, a diferença do vetor B para o vetor C é que, enquanto o vetor B tem a direção vertical, o vetor C tem a direção horizontal e aponta para a direita. Então, com essas informações, a gente conseguiu caracterizar completamente B e C. Vamos tentar ver agora o vetor A. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir o módulo dele. Observe que o vetor A ele ocupa uma diagonal aqui e eu poderia desenhar um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, observe que ele tem duas unidades nesse cateto e duas unidades nesse outro cateto, de modo que o vetor A, ou melhor, o módulo do vetor A, representa a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então eu posso calcular o módulo do vetor A aplicando o Teorema de Pitágoras. A gente viu isso no filme anterior, então vamos aplicar aqui também, tá? Teorema de Pitágoras, o A é a hipotenusa, então hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, que nesse caso vale duas unidades, então vai ficar 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então o módulo do vetor A ao quadrado vai ser igual a 4 mais 4. O módulo do vetor A ao quadrado vai dar 8. De modo que o módulo do vetor A é raiz de 8, que eu posso extrair da raiz aí, tá? Então o módulo do vetor A vai ser 2 raiz de 2 unidades. Então, dessa forma, nós calculamos o módulo do vetor A. Observe que ele está numa direção arbitrária. Para definir a direção do vetor A, é preciso saber um ângulo entre A e uma direção qualquer. No caso, eu vou escolher a direção horizontal. Se eu conhecer esse ângulo, eu sei qual é a direção do vetor A. Para determinar esse ângulo, eu posso usar senos e cosseno. Se eu usar, por exemplo, o seno do ângulo, eu vou descobrir que ângulo é esse, e daí eu tenho a direção do vetor A em relação à horizontal, por exemplo. Vamos chamar esse ângulo de θ. E aí nós temos que seno de θ vai ser o cateto oposto 2
dividido pela hipotenusa, que a gente acabou de calcular, que é 2 raiz de 2. Então, seno de θ vai ser 1 sobre raiz de 2, que pode ser racionalizado, né? Seno de θ vai ficar raiz de 2 sobre 2. De modo que se você for buscar aquela tabelinha de senos e cossenos para aqueles ângulos padrão, né, 30, 45, 60, você vai observar que o ângulo que tem o seno igual a raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. Então, nesse caso, a direção do vetor A faz 45 graus com a direção horizontal. Dessa forma, você define a direção do vetor. Bem, agora que a gente já sabe as características de cada um desses vetores, né, direção, sentido e módulo, vamos fazer o que a questão pede. Então, inicialmente, a questão está pedindo a soma do vetor A com o vetor B. Essa primeira parte aqui, ó. Então, vou chamar essa soma A mais B, vou chamar de S1. Então, como é que vai ficar S1? Se eu utilizar aquele raciocínio que a gente viu lá no vídeo anterior, eu sei que para fazer a soma entre dois vetores, basta eu fazer com que a origem de um coincida com a extremidade do outro. E aí eu ligo a origem do primeiro, a extremidade do último, e com isso eu obtenho graficamente o vetor soma. Então, como é que fica? Se eu quero A mais B, eu pego na extremidade de A, coloco a origem de B, respeitando a sua direção e o seu sentido, obviamente. E agora, basta eu ligar a origem do primeiro, que é o A, até a extremidade do último, que é o B. Então, aqui vai ser o meu vetor S1. Observe que S1 ele tem direção horizontal, sentido para a direita e o módulo de 2 unidades. E como é que fica A mais C? A mais C está aqui, eu vou chamar de S2, essa soma A mais C. A gente faz primeiro a representação gráfica, né? Já sabe. Na extremidade de A, eu vou colocar a origem de C. Está aqui o C. E aí eu ligo a origem do primeiro até a extremidade do último. Esse vetor aqui é o vetor S2, que representa a soma de A com C. Se eu quiser o módulo de S2, como é que a gente vai fazer? Observe que S2 é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Sempre que o vetor ele tem uma direção arbitrária, ele pode ser visto como a hipotenusa de um triângulo e a gente consegue daí obter o módulo. Então, nesse caso, S2 vai ter 4 unidades para um dos catetos e vai ter 2 unidades para outro cateto. De modo que agora eu posso calcular o módulo de S2 se eu quiser. Então eu vou deixar isso aí para vocês fazerem. Determinar o módulo de S2. Aplica o teorema de Pitágoras, tá? E finalmente vamos fazer a terceira parte da questão, que pede para a gente somar tudo. A mais B mais C. Então vou chamar esse vetor aqui de S3. Como é que fica o vetor S3? A mais B mais C. Vamos lá. Ó. Mesmo raciocínio. Na extremidade de A, eu coloco B. Está aqui. Na extremidade de B, eu coloco C. Sempre respeitando a direção, o sentido e o módulo de cada vetor que você está somando. E agora, você pega o vetor na origem do primeiro e vai até a extremidade do último, de modo que o vetor S3 vai ser esse daqui. Observe que o vetor S3 ele tem direção horizontal e sentido para a direita. E está fácil aí determinar o módulo de S3. No caso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades para o módulo de S3. Eu vou aproveitar ainda o diagrama dessa questão para mostrar para vocês alguns pontos interessantes sobre vetores. O primeiro é o vetor unitário. O vetor unitário é o vetor, como o nome está dizendo, um vetor de módulo 1. Ele tem uma direção horizontal ou uma direção vertical. No caso, esse vetor que tem a direção horizontal apontando para a direita, eu vou dar um nome para ele, eu vou chamar ele de vetor I. Por definição, a gente usa o I para esse vetor unitário que tem direção horizontal e aponta para a direita. E aquele outro que tem direção vertical e aponta para cima, a gente vai chamar ele de vetor J. Então esses são os vetores unitários, I e J. Observe que eu posso representar qualquer vetor em termos de I e J. Vou fazer para você ver. Por exemplo, o vetor C. Como é que eu poderia representar o vetor C em termos de I e J? O vetor C vai ser 2 vezes o I mais 0 vezes o J. O que está acontecendo aqui? 2 vezes o I, porque eu estou multiplicando 2 pelo módulo do vetor I. O módulo do vetor I é 1.
Consequentemente, 2i vai ser um vetor horizontal com sentido para a direita, com 2 unidades de módulo. Já a segunda parcela ali, você tem 0j, ou seja, você está multiplicando o 0 pelo vetor j e você tem um vetor nulo. Consequentemente, o vetor c é representado dessa forma. Eu posso representar também o vetor b. O vetor b, nesse caso, em termos do vetor i e j, em termos dos vetores unitários, vai ficar o quê? 0i menos 2j. 0i porque ele não tem nenhuma componente na direção horizontal. Já na direção vertical, ele tem 2 unidades de módulo, além disso aponta para baixo, ou seja, aponta no sentido contrário ao sentido do vetor unitário, por isso o sinal menos. Então a representação do vetor b em termos de vetores unitários é essa daí, ó, 0i menos 2j. Esse tipo de representação aparece muito em questões de vestibular, em questões de livro, então é bacana conhecer. Como é que fica a representação, então, do vetor A? Observe que eu posso representar o vetor A através de uma soma de um vetor horizontal com outro vertical. Vou fazer para vocês. Você tem um vetor aqui que eu vou chamar de AX, somado com um vetor que eu vou chamar de AY. Então, o vetor A, eu posso afirmar que ele é o meu AX mais o meu AY. Mas veja que eu posso representar a x e a y em termos dos vetores unitários. Então, o meu vetor A vai ser o AX, que eu vou escrever em termos dos vetores unitários, então vai ser 2i mais 0j, mais o AY, que eu também vou escrever em termos dos vetores unitários. Como é que fica o AY? O AY vai ser 0i mais 2j. Veja que o 0 eu posso tirar da equação, já que o 0 é elemento neutro aí da soma. Então, o vetor A pode ser representado em termos dos vetores unitários como 2i mais 2j. É uma forma de representação que vai aparecer muito em questões de vestibular, em questões de física de um modo geral. Com relação à decomposição de vetores, eu separei essa questão aqui. Só para pontuar aqui para vocês, todas essas questões eu estou tirando daquele livro de Ramalho, que é Os Fundamentos da Física. É um livro bem bacana, se você quiser aprender a resolver questões de física, vale muito a pena, eu gosto muito dele. Então, eu separei para vocês aí essa questão do avião, que nós vamos querer fazer a decomposição do vetor velocidade. A questão fala assim: um avião sobe com velocidade de 200 metros por segundo e com 30 graus de inclinação em relação à horizontal. Determine as componentes da velocidade na horizontal, eixo x, e na vertical, eixo y. São dados o seno de 30 e o cosseno de 30. Veja, gente, se esse vetor aqui é o vetor velocidade, eu posso achar as componentes dele tanto na direção horizontal quanto na vertical, ou seja, as componentes ortogonais do vetor. O que acontece? Eu posso afirmar que o vetor velocidade é a soma desse vetor com esse. Observe, esses dois que eu acabei de desenhar estão colocados um após o outro e o vetor velocidade sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Então o vetor velocidade é a soma desses dois. Esses dois eu vou chamar um de Vx e o outro de Vy. Normalmente o Vy a gente coloca alinhado com o eixo y, tá? Então eu posso botar o Vy aqui e tiro aquele de lá. Então aqui seria o Vy, eu apago esse. Então tá aí os dois vetores que eu quero encontrar, que são as componentes do vetor velocidade. Veja, eu vou usar a trigonometria aqui, né? Eu vou usar seno de 30 e vou usar o cosseno de 30 para encontrar esses catetos que são Vx e Vy. No caso, o seno de 30, o seno do ângulo, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno de 30 vai ser Vy dividido por V. Já o cosseno de 30 é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, vai ser Vx dividido por V. De modo que seno de 30 é 1/2, Vy é o que eu estou buscando, e a velocidade V, ou seja, o módulo do vetor velocidade, é 200 metros por segundo. Consequentemente, ó, o meu Vy vai ser
200 dividido por 2, o meu VY, ou seja, o módulo da componente vertical do vetor velocidade, vai ser de 100 metros por segundo. Esse é o meu vetor, esse é o módulo do vetor velocidade na direção vertical. Vou fazer o mesmo cálculo para descobrir a componente horizontal. Cosseno de 30 é 0,866, Vx eu estou buscando, e V, que é a velocidade do avião, é de 200 metros por segundo. Então, meu Vx vai ser 200, que multiplica 0,866. O meu Vx, portanto, vai ser, fazendo a continha aqui, né? 173,2 metros por segundo. Dessa forma, a gente acabou de calcular o módulo das componentes do vetor velocidade, as componentes ortogonais. Isso aqui vai ser muito útil nas questões de dinâmica, nas questões de lançamento horizontal, lançamento vertical. A gente vai usar muito essa forma de decompor o vetor. Então é bacana a gente treinar isso para aprender direitinho, para poder na hora da questão não ter dificuldade. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês uma questão de plano inclinado, que também é bacana, parece muito dinâmica e a gente vai precisar fazer decomposição de vetor força. Nesse caso, como é que fica a questão? No esquema representado na figura ao lado, o bloco C tem massa de 0,5 kg e está em repouso sobre um plano inclinado de 37 graus com horizontal, preso pelo fio AB. Não há atrito entre o bloco e o plano. E ele pede tração, pede uma série de coisas. Veja, sempre que eu estiver trabalhando no plano inclinado, nós vamos precisar fazer decomposição da força-peso. Observe o seguinte, a força-peso ela tem direção vertical e aponta para baixo. E aí eu preciso decompor essa força. Mas em qual direção eu vou fazer a decomposição de força? Normalmente você vai buscar uma direção onde o movimento vai acontecer, ou pelo menos que tenha uma tendência de movimento. Nesse caso do plano inclinado, se esse corpo começar a descer o plano, a tendência é que o movimento ocorra nessa direção aqui, ó, que é a direção do próprio plano. Então eu vou buscar decompor o peso buscando essa direção como uma das direções onde vai estar a componente do peso. Obviamente que a outra direção tem que ser perpendicular a essa, já que eu quero encontrar componentes ortogonais. Então, ó, a outra direção que eu vou decompor é essa daqui. Então, só reforçando, sempre que você tiver um problema de movimento e precisar decompor um vetor, você vai buscar a direção onde o movimento vai acontecer. Essa é a direção que você vai fazer a decomposição do seu vetor. Então, observe que nesse caso eu posso buscar para P duas componentes. Eu posso afirmar que o P é essa componente, mais essa, que eu vou chamar essa primeira de Px, e essa segunda de Py. Feito isso, eu posso encontrar o módulo de Px e o módulo de Py a partir de senos e cossenos. Observe que o vetor P forma com a direção que eu chamei de y um ângulo θ. E esse θ é igual ao ângulo de inclinação do plano, que é 37 graus. De modo que eu posso usar senos e cossenos para encontrar as componentes Px e Py. Nesse caso, observe que se eu usar o seno de θ vai ser o cateto oposto, que é isso aqui, que equivale a Px, dividido pela hipotenusa, que é o próprio P. Dessa forma eu encontro Px. E eu posso usar o cosseno de θ para encontrar agora a componente Py, já que cosseno de θ é o cateto adjacente, que é o próprio Py, sobre P. Dessa forma a gente encontra então as componentes do peso. É uma questão recorrente em problemas de dinâmica, em problemas de plano inclinado. Então, gente, ficamos por aqui por hoje, somente essas questões para poder a gente treinar, para a gente ver como é que funciona nessas operações com grandezas vetoriais. Espero que vocês tenham aproveitado. Lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos para que eles possam também aproveitar esse conteúdo, não fique só para você. Comenta alguma coisa aí, o que é que você gostaria de ver aqui no canal Oficina da Física e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!